Capítulo 18. As sandálias entronizadas. No 6º dia da sua permanência ali, após os ritos matutinos, banhos e cerimônias devocionais como o culto do amanhecer, Bharata convocou o irmão Shatrughna e os seus próprios ajudantes e seguidores. Esperou um momento favorável para aproximar-se de Rama e, quando o encontrou, levantou-se subitamente do seu assento e reuniu coragem suficiente para se prostrar aos seus pés. E, parado à sua frente, implorou com as palmas unidas: Ó marca de auspiciosidade na fronte da linhagem real de Ikshvaku, você realizou os meus desejos em todos os sentidos. Por minha causa, decidiu passar por todos os tipos de sofrimento e está se submetendo a toda espécie de dificuldade. Senhor, eu aguardo as suas ordens. Durante os 14 anos eu estarei servindo no reino enquanto espero seu retorno. Mostre-me o caminho que me levará a deleitar os olhos com os seus pés de lótus quando o período de exílio terminar. Ensine-me a ter a coragem de que necessito para sobreviver a esses 14 anos de separação. Rama, os seus súditos e as suas famílias, as pessoas que residem no vasto império, os brahmanes eruditos, todos são espiritualmente sinceros e ligados a você por sentimentos de reverente devoção. Suportam as dores do infortúnio e encorajados pelo amor que têm por eles. Não me importa nem mesmo alcançar a autorrealização, se para isso devemos ficar separados. Você está ciente dos sentimentos íntimos dos seus servos, conhece os seus desejos mais profundos. Pode guiar-me e conduzir-me à meta aqui e além. Esta convicção é o sustento e a força da minha existência. Por causa dela, encaro toda esta angústia como simples folhas de grama secas. Até agora lhe expus as minhas dores como se elas estivessem me sobrecarregando a mente. E isso foi uma falha da minha parte. Não hesite em me repreender por ela. Ouvindo isso, os que estavam ali reunidos saudaram as declarações de Bharata e manifestaram a sua admiração. Disseram que assim como o cisne celestial é capaz de separar o leite da água na qual está misturado e beber apenas o leite, ele havia separado a verdade da falsidade e expressado unicamente a verdade. Rama, o compassivo para com os aflitos, ouviu as palavras que jorravam do coração puro de Bharata e respondeu em conformidade com o lugar, o tempo e as circunstâncias. Irmão, para você que reside em casa e para nós que moramos na floresta, existe aquele que a todos sustenta para nos nutrir e defender. No sentido prático mundano, você tem como guardiões e guias o preceptor Vashishta e o imperador Janaka. Nenhum problema poderá perturbá-lo, e tampouco a mim, nem mesmo em sonhos. Não, isso jamais poderá acontecer. Para nós, o dever mais elevado consiste em cumprir estritamente as ordens do nosso Pai. Só isso nos conferirá todo o bem que almejamos. Só isso nos permitirá obter fama duradoura. E esse é o caminho aprovado pelos Vedas, pois eles proclamam que aquele que reverencia os comandos do preceptor, do pai e da mãe, e que trilha o caminho reto, constitui um nobre exemplo para todos. Esteja sempre consciente dessa verdade. Descarte o manto do sofrimento e assuma o fardo do império. Governe-o durante 14 anos, tendo a justiça e a retidão como seus ideais. Lembre-se, o rei é a face do Estado, pois a face come e bebe e assim fortalece e ativa todos os membros do corpo. O rei alimenta e sustenta cada segmento do seu povo. A mente encerra dentro de si todos os gostos e aversões. O soberano é igualmente o repositório de todos os lances e movimentos na esfera política. Rama expôs ao irmão uma abrangente e proveitosa doutrina de ética política, mas Bharata se achava demasiadamente agitado para obter paz de espírito como resultado dos seus conselhos. As mães, os professores e os ministros estavam entorpecidos, pois também os dominava a iminência do momento da separação. De repente, Rama, em sua infinita graça, descalçou as sandálias e entregou-as a Bharata, que as recebeu reverentemente nas palmas das mãos
e as elevou até a altura da cabeça. E lágrimas lhe fluíram dos olhos como os rios gêmeos Ganges e Yamuna. Bharata não conseguia expressar a sua alegria em palavras. Estas não são as sandálias usadas pelo Oceano de Misericórdia. São as guardiãs da vida e da prosperidade de toda a humanidade. São as arcas que encerram o precioso tesouro do amor fraternal de Rama. As portas protetoras do forte que guarda como um relicário a fama real do clã Raghu. São as duas mãos sempre envolvidas em boas ações e os verdadeiros olhos do universo. São os símbolos de Sita e de Rama que retornam conosco. Assim, Bharata louvou as sandálias e dançou à sua volta com pura alegria e gratidão. Todos os presentes caíram aos pés de Rama e reconheceram a sublimidade da sua graça. Bharata então prostrou-se diante do irmão e rogou-lhe permissão para partir. Rama apreciou o espírito de contentamento com o qual ele havia recebido as suas sandálias. Abraçou-o forte e firmemente com imenso afeto e alegria. Shatrugna também caiu aos pés de Rama, que o abraçou com enorme afeição e lhe transmitiu muitas diretrizes referentes à administração do reino e ao cumprimento dos deveres que lhe cabiam. Considere Bharata como o próprio Rama, recomendou-lhe. Seja o seu apoiador e conselheiro e o auxilie a estabelecer a paz e a prosperidade no império. Assim, Bharata e Shatrugna abraçaram Lakshmana com amor fraternal, dizendo: Irmão, a sua sorte é realmente imensa, é a melhor das venturas. Em todos os mundos não há ninguém tão afortunado como você. Elogiaram-no abundantemente e lhe pediram permissão para ir embora. Lakshmana respondeu-lhes que as sandálias de Rama eram a fonte de todos os tipos de auspiciosidade, e que, portanto, eles, a quem fora concedida essa dádiva, eram deveras mais afortunados do que qualquer outra pessoa. Aconselhou-os a agir de forma a serem dignos dela e a conquistar a graça de Rama para todo sempre. Esse é o seu dever agora, lembrou aos irmãos. Em seguida, eles foram até Sita e caíram aos seus pés. Ao vê-la, não conseguiram conter o seu pesar e romperam em soluços. Ela os consolou de diversas maneiras com meiguice e doçura e falou: Existe algo além da armadura de Rama que possa proteger alguém no mundo? Vocês são realmente abençoados. Os 14 anos passarão tão rapidamente quanto 14 segundos, e o império sorrirá em abundância e paz com o retorno de Rama. Dediquem-se a administrá-lo com paciência e devoção. Não se desviem nem um pouco das diretrizes que Rama traçou. Por meio dessa rigorosa obediência, vocês serão capazes de assegurar os frutos dos desejos que acalentam. Depois disso, Bharata e Shatrugna foram diretamente até o imperador Janaka e prostraram-se aos seus pés em exemplar reverência. E então declararam: Senhor, a sua compaixão por nós é tanta que o Senhor foi a Ayodhya ao saber do falecimento do nosso pai e do exílio de Rama na floresta. Observou a nossa situação com os próprios olhos e confortou-nos durante aqueles dias críticos, nos dando os conselhos apropriados para nos reanimar. A fim de satisfazer o seu desejo interior, veio para a selva e submeteu-se a uma série de tensões e dificuldades. Compartilhou do nosso pesar e contribuiu valiosamente para as súplicas que fizemos a Rama para persuadi-lo a retornar. Quando tais súplicas falharam, nos consolou, nos ensinou a suportar o desapontamento e a angústia e nos enriqueceu com as suas bênçãos. Agora nós lhe oferecemos a nossa reverente gratidão. O que mais podemos dizer ou fazer? As suas bênçãos são os reforços mais eficazes de que precisamos. Ao ouvir essas palavras pronunciadas com tanta sinceridade e gratidão pelos dois irmãos, Janaka apreciou as suas reações e sentimentos, o seu caráter e a sua conduta. Trouxe-os para perto de si, os acariciou amorosamente e afagou-lhes as cabeças. E então respondeu: Filhos, que vocês trilhem o caminho que Rama estabeleceu e dessa maneira conquistem a sua graça. Daqui, sigo diretamente para Mithila.
Os ministros, governantes feudais, brahmanes, sábios, ascetas e demais pessoas que tinham vindo com os irmãos foram um após o outro até Rama, Lakshmana e Sita para prostrarem aos seus pés em despedida. Volveram então os olhos na direção de casa com os corações oprimidos por um sentimento de tristeza. E por sua vez, Sita, Rama e Lakshmana foram até onde estavam as mães, inclinaram-se diante delas e as consolaram, dizendo: não se preocupem com nada. Dediquem-se a cumprir corretamente com os seus deveres e responsabilidades. Lembrem-se, tenham sempre à frente os anseios e ideais que o Pai estabeleceu para nós. Afirmaram ainda que, no que lhes dizia respeito, passariam o período de 14 anos com tanta paz e felicidade como se lhe durasse apenas 14 segundos, e depois retornariam alegremente para Ayodhya. Tais palavras reanimaram os espíritos das rainhas. Em seguida, prostraram-se aos pés de Kaikeyi, afirmaram que ela seria sempre digna da sua reverência e veneração e que não tinha a mínima responsabilidade pelo exílio de Rama na floresta. Asseguraram-lhe que sempre orariam por ela, pois jamais tivera a intenção de fazer algum mal. Rogaram-lhe que não tivesse a menor preocupação com eles na floresta e lhe infundiram muita coragem para suportar o fardo do arrependimento. Bharata expressou-se de forma ríspida e impertinente em um ataque de fúria insensata ao se defrontar repentinamente com duas calamidades: a morte do pai e o exílio do irmão. O seu sangue ferveu e ele se descontrolou ao ver a pessoa que imaginava ser a responsável por aqueles acontecimentos. Nem se importou pelo fato de a senhora ser a sua mãe, disseram. Suplicaram-lhe que não culpasse Bharata por aquele incidente e que o perdoasse pela sua falta de consideração. E ao ouvir Rama falar daquela forma, Kaikeyi sentiu-se acabrunhada pela vergonha ante a lembrança da sua iniquidade. Sem conseguir olhá-lo no rosto, dizia interiormente: ai de mim, que sou a causa de tanta dor e sofrimento infligidos a esse filho dotado de um coração compassivo e uma mente cheia de virtudes, um filho que é ouro puro, nada menos que isso. Não sou eu a razão dele ter que passar anos nesta selva aterrorizante? Que ato diabólico eu pratiquei? Mas será que fiz isso sozinha, ou terá realmente sido pela vontade do próprio Rama que vinha ser o instrumento dessa reviravolta nos acontecimentos? Bem, seja qual for a verdade, não há escapatória para mim. Cometi o mais grave dos pecados. Dominada pela angústia do passado irreversível, Kaikeyi segurou firmemente as mãos de Sita e suplicou o seu perdão. Mas logo acrescentou: não é justo que você perdoe uma pecadora que causou tão insuportável tribulação a uma mulher tão meiga e pura. E continuou a lamentar o seu destino por muito tempo. Todos os que tinham vindo de Ayodhya se despediram de Sita, Rama e Lakshmana quando tiveram a oportunidade de fazê-lo. Depois, na devida ordem, subiram nas suas carruagens. Antes da partida, os três se aproximaram de cada veículo, consolando e confortando cada um dos ocupantes e persuadindo-os a partir. A seguir, prostraram-se aos pés do preceptor e desculparam-se por haver causado tantos problemas a ele e a sua consorte, e manifestaram o seu pesar por não poder servi-los tão bem quanto desejavam e o dever exigia. Finalmente, pediram-lhe permissão para ficar. Vashishta era, naturalmente, um conhecedor de Brahman e um grande sábio. Podia então conhecer os sentimentos íntimos de Sita e dos demais. Apreciou a devoção e a humildade dos irmãos e de Sita e a sua estrita adesão ao caminho do Dharma. Ele e a sua consorte Arundhati não conseguiam deixar a presença de Rama por estarem muito ligados às virtudes que ele encarnava. A imagem daqueles três em pé com as palmas unidas ao lado da trilha da selva, dando adeus a cada carruagem que passava com seus ocupantes, derreteria o mais duro coração. Vashishta e a sua consorte ficaram muito comovidos ao contemplar a sua generosa solidariedade. Nisso, Rama viu o chefe dos Nishadas de pé à sua frente, em meio aos seguidores. Aproximou-se dele e, estendendo os braços, abraçou-o mais calorosamente do que havia abraçado o próprio irmão.
Confortou-o com afetuosas exortações destinadas a tranquilizá-lo e persuadiu-o a aceitar a separação com sabedoria. Gurra nada podia fazer para mudar o rumo dos acontecimentos. Então caiu aos pés de Rama, ergueu-se com o coração oprimido e afastou-se, conservando os olhos fixos em Rama até enquanto durou a visão daquela encantadora imagem. Sita, Rama e Lakshmana permaneceram sob uma árvore frondosa até que o último dos visitantes partiu. Entre mentes, o imperador Janaka também se preparava para regressar a Mithila à frente da sua comitiva. Rama e Lakshmana prostraram-se diante dos sogros e Sita caiu aos pés dos pais, que a abraçaram e lhe acariciaram ternamente a cabeça, dizendo: Filha, a sua corajosa determinação e a sua devoção pelo seu marido nos trarão grande renome. Pelo seu intermédio, a nossa família e o nosso clã serão santificados. Devemos ter cumprido algum grande voto ou praticado alguma grande austeridade, ou então você não teria nascido na nossa linhagem. E louvaram-na profusamente, expressando a sua alegria e entusiasmo, e lhe asseguraram: Sita, você não haverá de sofrer nenhuma necessidade. Rama é o alento da sua existência. Sabemos que enquanto viver sob a sua proteção, nenhum mal poderá atingi-la. Contudo, pelo fato de vocês dois serem entidades diferentes, poderão defrontar-se ocasionalmente com problemas e confusões, mas eles serão apenas o jogo do destino, tão somente nuvens passageiras. Com o intuito de lhes proporcionar conforto e contentamento, Janaka apresentou-lhes muitas verdades da filosofia vedântica. Então logo depois deixou o eremitério e tomou a trilha que levava para fora da floresta. Sita, Rama e Lakshmana continuaram à sombra da mesma árvore até a população de Ayodhya e a de Mithila ficarem fora do alcance das suas vistas. Só então retornaram à sua cabana de palha. Ali, enquanto Rama descrevia com admiração e veemência a fé, a devoção, o amor e a lealdade exemplares de Bharata e de Shatrugna, assim como o carinhoso apego dos súditos do império, Sita e Lakshmana o ouviam atentamente e faziam eco aos seus sentimentos. Tinham o coração ferido com a partida deles. Gostariam de ter desfrutado da sua presença por mais tempo. Então, frequentemente durante a conversa, lembravam-se da morte de Dasharata e lágrimas lhe rolavam pelo rosto ao se recordarem do afeto que o imperador sentia por eles. Quando Rama viu a sua condição, um sorriso lhe iluminou o semblante. Discorreu sobre o mistério da vida e a chave para a sua revelação. E assim passaram aquele dia memorável no silêncio do seu retiro bucólico. Enquanto isso, as pessoas que emergiam em fluxo dos limites da floresta em direção às áreas povoadas nas proximidades de Ayodhya, os ascetas, sábios, brahmanes e ministros, os irmãos Bharata e Shatrugna, as rainhas Kaushalya, Kaikeyi e Sumitra e a vasta massa de cidadãos, não conseguiam conter o fardo do desalento que se tornava cada vez mais pesado à medida que avançavam e chegavam mais perto da cidade. Passavam o tempo descrevendo uns aos outros os acontecimentos dos 5 dias que haviam passado na presença de Rama e expressando a sua admiração pelos ideais que ele havia encarnado e exemplificado, e, claro, pelo seu amor, compaixão e afeição. Não pararam para se alimentar e nem mesmo para dormir, já que não sentiam fome nem sono. A tristeza da separação os subjugara, afugentando todas as carências de menor importância. Então, no 2º dia, encontraram o poderoso Ganges. O chefe dos Nishadas providenciou barcos para levá-los através do rio e mandou preparar uma lauta refeição para a população cansada e para os ilustres personagens da corte. No entanto, ninguém compartilhou da hospitalidade que lhe oferecia, pois a dor por haverem deixado Sita, Rama e Lakshmana lhes oprimia demasiadamente o coração. Mas incapazes de desagradar Gurra e sem querer magoá-lo, meramente sentaram-se diante dos pratos, serviram-se deles e logo se levantaram descartando o conteúdo. Por quê? Nem mesmo os cavalos tinham vontade de comer, simplesmente recusavam-se a fazê-lo. Percebendo isso, o preceptor real Vashishta afirmou: Vejam, Rama é o residente interno, o Atma que está em todos.
Ele é a inteligência, a consciência que distingue cada ser. E ninguém se sentia inclinado a se recostar para tirar algumas horas de descanso. Então Bharata resolvera seguir diretamente para Ayodhya sem se demorar pelo caminho. Estava ansioso para apresentar as sagradas sandálias de Rama aos cidadãos que lá sofriam e proporcionar-lhes um pouco de consolo e coragem. Então, no 4º dia da jornada, o grupo transpôs os rios Gomati e Sarayu e alcançou os arredores de Ayodhya. Os idosos, crianças e mulheres de Ayodhya que não puderam viajar até o acampamento de Rama junto com a imensa multidão, esperavam sinais de um feliz retorno após o cumprimento da missão que consistia em convencer Rama a tomar as rédeas do governo. Tinham os olhos quase cegos de exaustão e de extrema ansiedade. E quando ouviram o som distante das rodas das carruagens, correram para as ruas e se puseram a espiar para o interior dos veículos que passavam, indagando: onde está o nosso Senhor? No entanto, como o crepúsculo logo se transformou em escuridão, voltaram para suas casas e passaram a noite na alegre esperança de poder ver o seu amado príncipe aos primeiros raios do sol nascente. Mas um imenso desapontamento mesclado com um pouco de satisfação os aguardava na manhã seguinte, quando souberam que Rama não retornara à capital, mas enviara as suas sandálias para representá-lo. Nesse meio tempo, Bharata convocou o preceptor real e os ministros da corte e lhes atribuiu diversas funções administrativas, conferindo-lhes autoridade para exercê-las. Depois chamou Shatrughna e incumbiu-o da tarefa de amparar e consolar as rainhas-mães. Então organizou uma reunião de brahmanes e eruditos e, de pé com as palmas unidas diante deles, disse-lhes que satisfaria os seus desejos, grandes ou pequenos, pois sabia que promoveriam somente os melhores interesses dele e do povo. Queria então que lhe apresentassem as suas demandas sem hesitação. E convocou igualmente uma reunião com os cidadãos de Ayodhya e os líderes do povo de todas as partes do império, e relatou-lhes tudo o que acontecera na capital e na floresta. Apresentou-lhes um resumo das conversas que tivera com Rama e rogou-lhes que adorassem e reverenciassem as sandálias como a autêntica presença do próprio Rama durante o período de 14 anos em que ele estaria ausente. Então declarou: estas sandálias nos protegerão a todos, são o nosso refúgio e recurso. Com plena confiança de que elas nos governam, vivamos com Rama instalado em nossos corações. Após o seu retorno, ele reinará diretamente sobre nós, concedendo-nos a alegria da sua presença física e da sua orientação. O nosso dever a partir deste momento é esperar por aquele dia feliz com orações em nossos corações. Então Bharata marcou uma hora auspiciosa para a instalação das sandálias sagradas no trono, tendo em vista o júbilo de todos os segmentos da população, do preceptor real e dos eruditos, ascetas e sacerdotes, assim como dos ministros e demais membros da corte, líderes do povo e cidadãos comuns. E cuidou para que fossem feitos preparativos em grande escala para celebrar o evento. Naquele dia, prostrou-se diante das mães Kaushalya, Sumitra e Kaikeyi, e em seguida, erguendo as sandálias de Rama até a altura da cabeça, foi até o trono. Implorando as bênçãos de Vashishta e também a sua permissão e a de todos os que estavam ali reunidos, ele as colocou no trono, oferecendo-lhes reverente lealdade. E colocou também sob a sua custódia em segurança todas as responsabilidades que a ele cabiam. Mais tarde, aquele firme adepto do Dharma, aquele incomparável herói, caminhou em direção à aldeia de Nandigrama, onde havia uma cabana de palha preparada para lhe servir de residência. E assim como Rama e Lakshmana, ele também usava os cabelos trançados em um nó e vestes feitas de cascas de árvore. Frequentava uma caverna especialmente cavada na terra. A sua comida e roupas eram idênticas às dos ascetas na floresta e os seus pensamentos, palavras e ações, igualmente austeros e orientados no sentido espiritual. Bharata renunciou à vida luxuosa de Ayodhya, uma vida que Indra, o governante do céu, louvava como sendo inatingível até para ele.
Abandonou a opulenta existência no Palácio Real, invejada pelo próprio Kubera, o deus da riqueza. Sentia-se feliz naquela pequenina aldeia, vivendo na cabana de palha longe das vistas alheias. E fez o voto de não mais olhar para o rosto de ninguém até que Rama retornasse do exílio. Manteve a mente fixa nele e no dia do seu regresso da floresta. Assim, à medida que o tempo passava, o seu corpo se tornava cada vez mais fraco, porém o esplendor espiritual no seu rosto era cada vez mais intenso. A sua devoção a Rama cresceu em proporções mais e mais vastas. Bharata se transformou em uma alma pura que alcançou a realização. No firmamento do seu coração, as estrelas luziam como gloriosas galáxias, e abaixo delas, os seus sentimentos e emoções brilhavam como o puro, calmo e profundo oceano de leite.